Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos dando início a mais um devocional. Hoje é dia 9 de setembro de 2025 e estamos fazendo leitura no livro de Josué, no capítulo 22. Hoje vamos tentar finalizar esse capítulo. Amém? Glória a Deus! Mais um dia que nós acordamos para a glória de Deus. Vamos ler. O altar junto ao Jordão. Vendo eles para os limites pegados do Jordão da terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, e ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. Aleluia. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade e Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles. De cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, a cada um era a cabeça da casa dos seus filhos, dos seus pais, entre os grupos dos milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir os seus, edificando-vos um altar para vós rebeldes contra o Senhor. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira contra toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor. Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecerem holocausto e oferta de manjares, ou sobre eles fazemos ofertas pacíficas ao Senhor, mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez
dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor. E assim bem poderia os vossos filhos apartar nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: prepara-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com o nosso holocausto e o nosso sacrifício e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem sacrifícios, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando ali altar para holocausto, oferta de manjares ao sacrifício, oferta do altar ao Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação Israel, que com ele estavam a palavra que disseram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel à mão do Senhor. Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Os filhos de Israel deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta deram por satisfeito os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir e pelejar contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, chamaram-nos do altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós, que o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Lemos todo aqui esse capítulo. Talvez você que acompanhou a leitura não entendeu o que está se tratando aqui, mas o Senhor já me mostrou o que aconteceu aqui. E também, se você entendeu, amém, porque eu entendi. O que acontece? Eu falei, o Senhor me mostrou, irmãos, é que eu entendi a palavra. Aleluia. Olha só. Aqui, o que eu entendi é que o povo, da tribo, aleluia, glória a Deus, da tribo olha só, e com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel. Eles subiram contra os filhos de Ruben, de Gade, aleluia, e queriam guerrear. Os filhos de Israel, as outras tribos, se juntaram, pegaram cada um seus príncipes, colocaram à frente e subiu um exército contra eles. Por quê? Porque eles fizeram um altar à parte para o Senhor. Já existia a tenda do sacrifício, já existia a tenda de adoração ao Senhor, que eles tinham que ir.
Só que ele disse, como tem o Jordão, que é o limite entre nós, o que é que eu fiz aqui? Ele explica, né? O povo subiu achando que eles tinham feito um outro templo, né? Não foi um templo físico, era tenda nessa época, né? Fez um outro templo de adoração ao Senhor. Então, eles estão cometendo pecado, infidelidade a Deus, e vai sobrevir sobre nós o pecado, né? Porque nessa época, quando alguém fazia algo contra o Senhor, toda a Israel padecia por causa do pecado. Então, eles tinham que descobrir onde estava o pecado, aleluia, e resolver. Eles não poderiam deixar, porque senão eles estavam sendo coniventes. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui conosco? Ele está sendo coniventes. É a mesma coisa hoje. Hoje nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é uma igreja correta, o que é igreja na palavra. E tem se levantado muito ministério que não é da parte de Deus. Um ministério mesmo, meus irmãos, que começa através de briga, de desentendimento, de racha. Deus não está nesse negócio. Deus não está. Eu estava falando sobre isso, gente. Para mim, essa proliferação de muita igreja, é a igreja aqui, é a igreja ali, é a igreja lá, é a igreja ali, é a igreja... Isso aí, para mim, não é de Deus. Não é que tenha que existir somente uma igreja. Tem que existir a expansão do reino, sim. Tem que existir. Mas a partir do momento que eu não me submeto a uma liderança e eu quero as coisas do meu jeito e eu abro uma nova igreja, aí começa a vir os erros. Quantas igrejas a gente tem visto com doutrinas erradas, com ensino errado, levando o povo ao pecado. E as pessoas também perecem por falta de conhecimento, por não ler a palavra. Tem muita igreja, irmão, muita igreja que está indo de contra a palavra. Em muitas situações. Eu não estou aqui para julgar. Agora, olha só. Se eu sou uma serva do Senhor, eu estou debaixo de uma liderança. Né? Estou debaixo de uma liderança. Tem coisas que eu não estou concordando. Eu vou pedir para a gente fazer uma reunião e explicar alguns pontos bíblicos, mostrar pontos na Bíblia que está de contra aquela situação que está acontecendo. O líder, ele não aceitou a informação. Você vai orar para que Deus o incomode. Não resolveu porque é impossível, irmãos, não resolver. A oração é impossível não resolver. E a oração é comunhão com o Senhor. Aí mesmo assim você orando e o Senhor não te responder, eu acho que o que mais cabe é você procurar um ministério sério e procurar ver a doutrina da igreja. Para ver se está condizendo com a Bíblia. Condizendo com a Bíblia. Não com o seu achismo. Não com o que você acha que tem que ser. E aí o que acontece? Você acha que tem que ser assim. Você teve uma interpretação bíblica na sua mente. E aí o que você faz? Você vai e abre a igreja. Abre a igreja com espírito de rebeldia. Abre uma igreja. Não está firmado 100% na palavra. Aleluia. Porque se você ainda está sendo direcionado pelas suas emoções e pelo que você acha, então eu não acho que isso está segundo a palavra.
Então, aí acontece, muitas das vezes, sabe o quê? Aí inicia um trabalho sem direção do Senhor. Você acha que está até na direção de Deus, mas não está. Pede, sabe o quê? Eu vou pedir prova do Senhor. Aí vem o dia chuvoso, o Senhor, se chover, é uma resposta. Porque tem hora que a gente faz umas provas de Deus assim, né? A gente quer aquela resposta do Senhor. A gente sabe a hora que o ônibus passa, que passa 15 horas. Aí você diz, se meu ônibus hoje não atrasar, Senhor, a resposta. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem cuidado, irmão. Tenha muito cuidado que a palavra do Senhor fala que a gente não pode se levantar contra a liderança, com críticas, com defamações, com mau testemunho. É um preço muito caro a se pagar. E quando você abre uma igreja que não está afirmada e não está sendo direcionada por Deus, e ali começa a entrar pessoas para essa congregação, e começa as coisas, as pessoas aprenderem de forma errada, ou não entrar na igreja, se escandalizar com algo e sair. Ao invés de você ajudar as almas, você está matando almas. Você está causando um trauma naquela pessoa, sem sabedoria. E aquela pessoa nunca mais ela vai buscar o Senhor Jesus. Porque ela não tem sabedoria, ela está tomando um leitinho. Então, se ela toma um leitinho errado, ela não vai querer mais. É coisa muito séria, viu, irmãos? É coisa muito séria. Então, acho que a gente tem que pensar muito antes de tomar uma atitude dessa. Antes de querer montar a igreja com o meu achismo, com o seu achismo. Eu vou falar por mim. Se hoje eu montasse uma igreja, eu ia matar a alma. Porque eu posso até aqui falar com vocês de Deus. Eu posso até aqui falar o que Deus está me direcionando. Mas daí a cuidar de ovelha, daí a cuidar de uma vida, dar um conselho certo. Analise sua vida. Você está fazendo tudo certo na sua vida? Sua casa está de pé assim, sabe? Tá tudo certinho. Sua esposa ou seu esposo tem testemunho seu? Ou dentro de casa é aquela guerra? Porque a gente tem que ver, irmãos, como nós estamos, como nós somos, e se estamos preparados para fazer algo de tão grandioso, cuidar de almas. Eu sou missionária. Posso fazer até um evangelismo, falar que Jesus ama, salva, cura, liberta e leva para o céu. Isso eu posso fazer. Mas se aquela alma disser assim, ó, eu preciso de ajuda. Vamos dizer que seja um drogado. Dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu não tenho estrutura nenhuma hoje para ajudar um dependente químico. Eu não tenho estrutura. Hoje eu não tenho. O Senhor pode me capacitar. Mas hoje eu não tenho. Então, se um dependente químico hoje chega em uma igreja que eu monto, como é que eu vou ajudar ele? Eu estou disposta a colocar a mão ou não? Coisa minha, viu, irmãos? Essa questão que eu estou falando de estrutura é coisa minha. Aleluia. Que o Senhor tem que trabalhar muito na minha vida.
Eu amo a todos. Eu tenho que amar. Mas tem coisas que ainda nos falta estrutura. É o Senhor que vai capacitar. Mas é por isso que existe uma maturidade espiritual. É por isso que existe. Por que eu tô falando isso? Porque assim, hoje eu tô em uma vida corrida, trabalho, casa. E um dependente químico, ele exige mais de você estar ali cuidando, de você estar, atento, para que ele não venha cair. Então você tem que dedicar muito do seu tempo, muito da sua atenção, ouvir, ligar, se preocupar, pegar a família, fazer o culto no lar. E eu não disponho ainda desse tempo. Aleluia. Eu não disponho. Então eu posso fazer o evangelismo, mas cuidar de alma. O Senhor ainda não me deu esse comando, essa direção. Então imagina, eu me precipito aqui. Já pensou? E essa alma fica como? Se tem muita coisa ainda que eu preciso consertar em mim. Olha aí. Então, irmãos, tem pessoas que o Senhor direciona para cada coisa. Eu sempre falo à minha bispa, eu disse: Deus te proteja e te guarde, porque ela recebe ligações 24/48 de ovelhas pedindo ajuda, pedindo um socorro, e ela tem que atender telefone até de madrugada. Você está disposto a isso? Porque eu ainda não estou disposta. Eu não vou mentir, irmãos, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita. Eu não quero que ninguém me ligue de madrugada, irmãos. Oh, meu Deus. Imagine empatar meu sono, irmã. Tem alguém morrendo, irmã? Por que você me ligar de madrugada? Só se tiver alguém morrendo e precisar de um socorro. E ela não. Quando Deus direciona a pessoa para uma coisa, né? Ela vai com todo aquele jeitinho, com toda aquela paciência, te ouve, te aconselha. Pode ser a hora que for. Digo, bispo, você não tá podendo falar? Tô, coitada, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu imagino. Às vezes está com algum problema, às vezes está, né, com alguma situação para resolver. Não tá... A mente não tá nem ali, porque tá com algumas coisas, mas ainda assim, ela pega, tira todo o problema dela naquele momento, bota de lado, ó, meu problema agora vai ficar aqui de ladinho, que eu vou ouvir e vou aconselhar a minha ovelha. Pastor, é dessa maneira. Pastor tem que deixar o seu problema de lado para cuidar da ovelha. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Eu não vou mentir a vocês. Eu não estou preparada para isso. Então você tem que se analisar. Então é muito fácil a gente criticar. Vai se colocar no lugar dela. Já pensou? É muito fácil dizer assim, poxa, a bispa não veio no meu aniversário. Às vezes a coitada atendeu uma pessoa, uma ovelha, a madrugada inteira, cansada, não teve nem força para ir para lugar algum. E a de cá, poxa, a bispa podia ter no meu aniversário. Tem que fazer um bocado de clone do seu líder. Eu tô falando da minha bispa, mas tem que fazer um bocado de clone do seu líder para ele estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ou então, né, ter o dom de Deus da onipresença, onipotência, onisciência. Oi, irmãos. Bota a mão na consciência. Para de agir como um menino. Pare de agir como um menino. Aí são essas coisas que acaba, em vez de ser uma igreja grande, vamos dizer aqui no bairro de Trobogi, ser uma igreja grande, ao invés de ser uma igreja, sabe?
fortificada de servos e servas do Senhor dessa região, está todos em um só propósito, aí vai causando divisão, 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 e vai ficando uma igreja contra a outra, viu? Ali eu não gosto de causa daquilo, ali pastor assim, ali não sei o que lá, ali não sei o que. Vai botando um bocado de rótulo. Jesus disse que comigo não ajunta, espalha. Jesus, quando se juntava ali, era para quanto? Para 2.000 pessoas ou mais. Era muita gente se juntando para ouvir um homem. Por quê? Ele mandava, olha, você agora vai ficar ali, eu vou para lá, eu vou para lá. Não, ficavam todos juntos ali, os discípulos. Eu não estou dizendo, entendo o que eu estou falando, não estou dizendo que não deve existir várias congregações, que é uma só congregação, não. Eu não estou falando isso não, porque eu sei que tem pessoas sérias, tem pessoas que foram levantadas a pastores, né? Tem pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo, às vezes viajam para um lugar, vamos dizer, eu viajo para Valença, não tem igreja nenhuma, eu sou, né, fui ungida pastora, eu vou montar o meu ministério, porque ali não tem uma igreja e eu preciso, né, levantar uma congregação ali para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Irmãos, o que eu estou falando aqui, existe cada um, existe sua direção. Estou falando de pessoas que agem com racha, com rebeldia, com briga, com dissensões, com espírito, até a palavra diz espírito faccioso. Aleluia. É disso que eu estou falando. Das pessoas, eu não estou falando que quem monta um ministério direcionado pelo Altíssimo já está preparado para abrir uma congregação, sabe a necessidade daquele local, daquela circunvizinhança e abre um ministério direcionado por Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que montam o ministério em cima de maldição. Olha só, quando eles explicam aqui na palavra o porquê eles montaram essa tenda ao Senhor. Porque as águas dividiam, eles queriam mostrar o Senhor aos filhos e a genealogia deles, eles não queriam, tipo assim, ir de vez em quando. Eles queriam que os filhos buscassem em todo o tempo ao Senhor, né? Já que existia um mar dividindo, que ia ser difícil estar indo. Sacrificar, eles sabiam que só podia sacrificar lá. Então, anualmente, ele sabia que ele ia ter que ir lá para sacrificar. Mas para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para mostrar aos filhos e aos netos o Senhor, eles colocaram uma tenda de adoração ao Senhor. Mas sacrifício, eles entendiam que tinha que ir lá, no templo. É aquela coisa. Eu viajo para Valença, quero colocar uma congregação lá, digo, minha bispa, vamos montar uma El Chamar lá em Valença? Aí ela, amém, Cris, vamos montar, você vai ficar à frente do ministério de Valença. E aí eu estou sendo direcionada pelos meus líderes a montar uma nova congregação daquela igreja. E você é responsável. Embaixo aleluia, da hierarquia, da liderança, sendo direcionada. Aleluia. Então é isso que eles fizeram aqui. Eles estavam embaixo da obediência. Eles só fizeram um local de adoração a Deus. Mas eu sei aonde é que eu devo ir, né? Eu sei quem são meus líderes. Eu não estou fazendo nada aqui de forma leviana. E aí os filhos de Israel vão em paz e diz, não, agora eu entendi, né? Agora eu entendi. Então não vai ter guerra, não vai ter nada, eu entendi. Então é isso que o Senhor direcionou, né? O Senhor tinha me direcionado aqui algumas coisas também, né? Sobre o cuidado, o zelo com a casa de Deus.
Mas amanhã eu posso estar falando sobre isso aqui, porque a gente já se estendeu muito. Mas é sobre isso, né? É sobre você também zelar da casa do Senhor. Ao invés de você criticar, ao invés de você querer fazer racha, fazer facção dentro da igreja, para sair 12, 15 irmãos daquela congregação. Aleluia. Que Deus não está nesse negócio. Você poderia estar orando, unindo, vendo como é que você pode fazer para a igreja crescer mais. Se doando, né? Investindo o seu tempo na casa do Senhor, orando, pegando grupo de irmãs, de irmãos, para estar orando, para estar buscando ao Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor, pedindo que o Senhor vá, né, à frente de todas as situações que estão precisando ser resolvidas dentro da igreja. Então você pode, né? Você pode também se levantar em oração e em dedicação. Não só em oração, mas coloque a mão na massa. Porque tem gente que às vezes critica irmãos, mas não coloca nem a mão na massa. Só fica... Por mim não era assim. Eu achei feio. Aí eu não gostei. Aí ela quer se aparecer. Aí não sei o quê. Coloque a mão na massa. O tempo que você está gastando criticando, você poderia estar fazendo alguma coisa para o crescimento da igreja que você congrega. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu te apresento mais um devocional essa manhã, Senhor. O Senhor sempre traz palavra aqui, Pai, direcionada pelo Teu Espírito. Então, Senhor Jesus, que essa vida alcance corações que está precisando ouvir, Pai, essa palavra, Jesus. Pai, eu aqui ministrei para pessoas que já fazem parte de congregações e que têm agido de forma errada. Mas isso também serve para tudo nas nossas vidas. Tragam à memória o que está acontecendo dentro da tua casa. Que você também, aleluia, está criticando. Talvez você não seja servo do Senhor, mas você está criticando pessoas da sua família, pessoas da sua casa, ao invés de estar se posicionando para ajudar, se posicionando em oração, se posicionando em súplica. Então, aleluia, Deus, Pai, menos crítica e mais busca, menos crítica e mais ajuda, menos crítica e mais ação, em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, te bendigo, te agradeço, te entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. É isso que eu te oro, Pai. Entrega o nosso dia a Ti, Pai. Entrego todos os nossos afazeres, entrego o nosso trabalho a Ti. Pai, conduz tudo em nossa vida. Ser conosco e viveremos. É isso que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus.